Meus irmãos, a paz do Senhor, presbítero Alessandro. Agora voltamos mais uma vez com o livro de Hermenêutica 1 da ETAD, onde vamos estudar hoje a lição de número 3. E vamos falar sobre princípios básicos de interpretação, né, durante toda essa lição, nesses 5 textos que se seguem, né? Temos hoje como estudo o texto 1, que vai nos falar sobre a importância da doutrina. Então, como disse, né, dentro desses princípios básicos, né, a doutrina ela é fundamental na interpretação, no modo de viver, né? Mas para que a gente possa entender o que é doutrina, entrando já no texto de número 1, né, nós precisamos descobrir o que a doutrina não é. Por exemplo, muitos pensam que quando vão em uma igreja e a igreja tem um certo costume, que aquele costume faz parte da doutrina, né? Como assim? Muitos pensam que usos e costumes é uma doutrina, quando na realidade não é uma doutrina. Os usos e costumes, tipo mulher ter que somente andar de saia, não pode cortar cabelo, homem não pode usar bermuda, só blusa de manga comprida, né? Então esses tipos de usos e costumes, existem muitos outros, mas esses tipos de usos e costumes, né, não é doutrina, né? Isso são usos e costumes de cada região, né, a qual cada país, cada estado, cada lugar tem dentro da sua cultura os seus usos e costumes, né? Doutrina não é você andar, não é a forma de vestir, melhor dizendo. A doutrina não é a sua aparência física, né? Mas a doutrina ela é um conjunto de ensinamentos e de regras que rege um povo, né? No caso da doutrina bíblica, a doutrina propriamente dita são o quê? Ensinamentos. Doutrina é ensinamentos. E a doutrina ela anda junto com a teologia, que é o estudo de Deus, né? E com a doutrina e a teologia, nós podemos aprender, né, o que precisamos para servir bem a Deus e ao próximo. Então, doutrina não é usos e costumes. Coloque isso na sua mente, na sua cabeça. A doutrina é ensinamento, né? O próprio Jesus, lá em João capítulo 7, versículo 16 e 17, né, ele afirmou dizendo: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, do Pai, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. E se falando de estudo bíblico e de doutrina e de interpretação, nós não podemos interpretar, como falei, doutrina como usos e costumes, porque cada região tem uma forma, né? E ela não faz parte do costume da igreja, porque doutrina, mais uma vez, quero deixar bem claro isso, é ensinamento, não tem nada a ver com usos e costumes. Pois bem, para que a gente possa compreender bem a doutrina bíblica, é essencial que nós possamos, para que possamos ter um estudo mais proveitoso da palavra de Deus, nós possamos estudar sobre teologia sistemática. E o que é a teologia sistemática? É um sistema de estudos onde você vai estudar sobre vários tipos de doutrina que se encontram dentro da Bíblia. Por exemplo, nós temos a doutrina de Deus, né, que chamamos também de teontologia. Temos a cristologia, que é a doutrina do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Temos dentre elas a doutrina do Espírito Santo. Temos dentre elas a doutrina da salvação, que chamamos também de soteriologia. Temos também, assim podemos dizer, doutrina do pecado, que chamamos de amartiologia. Então são muitos tipos de doutrina, muitos tipos de ensinamentos que a Bíblia ela nos dá, né? São estudos que nós podemos nos aprofundar
para que possamos ter o maior conhecimento de Deus, o maior conhecimento da palavra de Deus, para que a gente possa viver, praticar e ensinar, né? Pois bem, o que nós temos que ter o cuidado com a doutrina com a teologia sistemática, melhor dizendo, é que ela tem que ser verdadeira e genuína bíblica, verdadeiramente e genuinamente bíblica, né? Por que eu falo isso? Porque tem muitos teólogos, né, que têm diversos tipos de opiniões diferentes, e quando você vai começar a ler teólogos por teólogos, você vai ver que muitos deles entram em debates porque um concorda com uma coisa e o outro concorda com outra, né? Ou seja, não chegam num consenso. E o principal que você possa aprender, né, para que você não caia no engano e nem no erro, é que você tem que confirmar aquilo que a teologia sistemática está te ensinando com a Bíblia, para que você possa ter o maior proveito do estudo da teologia sistemática na aplicação dos ensinamentos da Bíblia, né, da doutrina bíblica, verdadeiramente, né? A doutrina ela é muito importante na nossa vida, porque ela vai nos guiar a um conhecimento maior, onde nós podemos aprender, né, como devemos agir, né, como devemos nos comportar, como devemos viver e também ensinar. E ela também vai nos guiar nos nossos relacionamentos com o próximo, né? E também vai nos auxiliar nas nossas tomadas de decisões. Será que a decisão que eu estou tomando hoje, será que é da vontade de Deus? O que a Bíblia me fala em relação a isso? Eu tenho que consultar a Deus realmente sobre isso que eu quero fazer ou não? Então isso é importante você verificar e avaliar. Fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, porque nós cremos na Bíblia, nós cremos na palavra de Deus, que ela é inspirada pelo Espírito Santo, né? E ela é o manual de vida do cristão. Então é importante que nós possamos estar atentos a isso, né? E a doutrina, meus irmãos, ela é para ser obedecida. São regras, são mandamentos, né, do Senhor, são ensinamentos, melhor dizendo, né, a qual nós devemos seguir. Em Romanos capítulo 6, versículo 17, vai nos dizer dessa forma: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina o que fostes entregue. Melhor, a que fostes entregue. Ou seja, é da vontade de Deus que a doutrina, os ensinamentos a qual Ele nos deu através da sua palavra, que nós possamos seguir, né? Porque quando nós éramos servos do pecado, fazíamos tudo de acordo com o que a nossa mente, com o que a nossa carne desejava fazer, né? Tudo o que a doutrina do pecado diz, a gente fazia. Andávamos de acordo com o espírito que está nesse mundo. Mas quando nós fomos lavados, regenerados pela palavra de Deus e nos convertemos, nos chegamos a Deus, nos arrependemos do nosso pecado e nos tornamos uma nova criatura, agora o nosso modo de vida ele vai ser pautado na doutrina bíblica, né? Por isso a importância de nós estudarmos a doutrina bíblica, né? Para que nós possamos saber como devemos agir, falar, andar, conversar, né? Ensinar, adorar a Deus, né? Principalmente, né? Pois bem, e Deus ele nos deu do teu Espírito Santo para que nos pudesse guiar através desse aprendizado, porque é Ele que nos ensina a palavra do Senhor. É Ele que nos ensina, é Ele que é o nosso ajudador, né? Agora eu queria falar com vocês também um pouco sobre falsas doutrinas, né? Existem muitas falsas doutrinas, Alessandro? Existe, claro que existem muitas falsas doutrinas. E elas nos cercam, estão em nossa volta em todo o tempo, né? Nós podemos ver isso em vários programas de televisão, por exemplo, né? Onde há muitos ensinadores inescrupulosos que eles não querem saber que você ande de acordo com a vontade de Deus. Não, eles não querem isso, eles querem saber que você ande de acordo com a vontade dele, né? Na realidade é essa. Veja bem, eles ensinam para que você possa ter andar nos propósitos, nos benefícios daquela pessoa que está te ensinando, né? Tem muitos ensinamentos errados, muitas falsas doutrinas dentro da igreja, levando a muitos a desviarem da fé por causa disso, né?
Esses que ensinam doutrinas erradas, eles querem que o povo que estão com eles pratiquem aquilo que eles estão falando, só que eles mesmos não praticam aquilo, né? E o povo, ele perece, o povo cai no engano. Muitos se desviam da fé por causa disso, porque acreditam, por falta do ensinamento da doutrina bíblica correta e por falta de buscar o estudo bíblico, muitos deles caem em muitas heresias e até mesmo em idolatrias, né? Veja bem, o próprio Deus denunciou falsas doutrinas no meio do seu povo. Você pode ver que lá em Malaquias, capítulo 2, e no versículo 8, né, o próprio Deus, ele fala aos sacerdotes do templo, dessa forma assim, ele vai dizer assim, ó, que os sacerdotes que estavam corrompendo a doutrina de Deus, ele vai dizer assim, ó: mas vós vos desviastes do caminho, e a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, sabemos que o livro de Malaquias, no capítulo 3, vai falar sobre o dízimo, correto? Pois bem, mas para que você possa entender o porquê que Deus levou a Malaquias profetizar sobre o dízimo no capítulo 3, é importante você interpretar o contexto que está essa passagem, que começa no capítulo 1, 2 e no capítulo 3, para que você possa entender o porquê, né? E também não só isso, entender também o contexto histórico daquele tempo, para que você possa saber o porquê que Deus levou a Malaquias a profetizar sobre o dízimo, né? E ele começa aqui, ó, corrigindo os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes estavam ensinando de forma errada. Eles criaram muitas outras coisas para que pudessem se beneficiar, né, disso, né? E muitas das vezes nós sabemos disso, né? Não podemos generalizar, mas nós sabemos que aquele que tem o conhecimento, ele sai na frente. Tem um ditado popular do mundo que diz que aquele que tem um olho no país dos cegos, ele é rei, né? Pois é, isso é verdade. Se você domina um conhecimento, você pode realmente enganar a muitos, fazer com que eles andem de acordo com as suas próprias vontades, né? Pois bem, da mesma forma também, Paulo vai advertir Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, né? Onde ele vai dizer ali, da seguinte forma: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí ele vai falar com Timóteo assim, ó: Timóteo, destes você afasta-te, né? O próprio apóstolo João e também o apóstolo Judas, melhor, o apóstolo Judas, né, irmão do Senhor, na sua epístola, eles vão ser categóricos em relação a isso, na defesa da nossa fé. Eles vão pregar os ensinamentos contra aqueles que estavam dentro da igreja, mas que estavam ensinando doutrinas de homem, né? E esses que ensinam doutrinas erradas são chamados de anticristos, ou seja, anticristãos. Por quê? Porque eles não querem que nós andemos no meio do povo cristão de forma correta, obedecendo a Deus. Eles querem que você se desvie da presença de Deus. Então esses que fazem isso são tidos na Bíblia como anticristo, né? E por quê? Porque eles nascem dentro da própria igreja. A epístola de João vai falar que os anticristos vieram de nós, saíram de nós, dentro do meio da própria igreja, né? E isso também nós encontramos em muitas repreensões nas cartas de Apocalipse, né? Nas cartas das 7 igrejas de Apocalipse, onde ali muitas igrejas vão ser ali repreendidas por isso. Portanto, irmãos, aqui nós ficamos por aqui, nesse momento, falando sobre doutrina, né? É por isso que eu quero deixar um recado aqui, é por isso que nós devemos estudar hermenêutica e a importância dela, porque ela é uma importância muito grande para que nós possamos interpretar a Bíblia de forma correta, né? E muitos não gostam dessa matéria, né?
E é de fundamental importância para que você possa realmente aprender a interpretar a palavra de Deus. Porque da má interpretação e da preguiça de se pesquisar as Escrituras é que nascem muitas heresias e muitas falsas doutrinas. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe. Vamos partir para o texto de número 2. Em nome de Jesus.